Oi pessoas! No vídeo anterior nós fizemos uma demonstração de uso um pouco mais avançado do Autoloader do Composer, onde nós combinamos essas classes de Model e de Controller juntamente com esse arquivo de index, mas que não foi carregado através do Composer, para imprimir esses dados aqui, que estão aqui no terminal. Então, se a gente avaliar aqui novamente o que foi feito, eu tenho um método read no meu model, que ele retorna um array com essa propriedade name nos itens que ele retorna. E aí aqui no meu arquivo de exemplo de impressão, eu tenho simplesmente uma impressão daquele mesmo name que foi descrito aqui no model. Então esse name é esse name aqui, porque foi percorrido cada um desses itens. Agora a gente vai fazer uso do Composer, né, do Autoload do Composer, para a gente poder carregar arquivos para o nosso projeto. A diferença do carregamento dos arquivos para o carregamento das nossas classes é que os arquivos eles são sempre carregados quando eu faço essa chamada aqui, né, do meu index. Então toda vez que eu chamar esse comando aqui, se eu executar esse comando, que eu chamar o require para o vendor autoload, ele vai trazer esse arquivo para mim. Então o ideal é que a gente coloque lá funções e recursos que são usados sempre que a aplicação inicializa, sempre que há o bootstrap da nossa aplicação. Então vamos seguir para esse exemplo de uso da propriedade autoload files do Composer, né? Então eu já tinha aqui uma entrada PSR4 dentro do bloco do autoload, e agora eu estou incluindo uma nova propriedade chamada files, né, que vai ser responsável por carregar os arquivos que a gente quer que sejam carregados. Então é o carregamento estático que a gente chama. Eu vou criar aqui o caminho, que ainda não existe, e aí note que aqui o src é logo na raiz do projeto, né? E aí eu estou falando que eu vou ter também uma outra pasta chamada bootstrap logo aqui na raiz do projeto. Então eu vou criar essa pasta e criar aquele documento que eu disse que seria inicializado ali junto com o Composer. Então o arquivo está aqui. E para isso poder funcionar, eu preciso informar ao Composer que houve uma mudança aqui no meu arquivo, né? Eu posso usar aqui as instruções do PHPStorm, mas eu vou exibir aqui pelo terminal como que eu vou fazer isso. Então eu estou aqui no diretório base da minha aplicação, e aí o meu comando vai ser esse aqui. Vou fazer um parêntese em relação a esse "-o", né, que é o odd optimize, que é uma otimização, porque ele faz porque ele realiza algumas mudanças em relação à forma com que a classe vai ser carregada. Então eu estou pedindo para fazer aqui o autoload PSR4. E note que o class map ele está vazio nesse momento. Eu também não tenho nada aqui no static. Eu não tenho nenhum arquivo sendo carregado. Então quando eu pedir agora para ele fazer o composer dump com o "-o", ele vai mudar um pouco aqui a estrutura dos meus arquivos gerados dentro da pasta. Então o PSR4 continua igual, mas aqui você vai ver que no autoload class map, né, que é esse arquivo aqui, ele já tem uma definição de todas as minhas classes que estavam sob o crivo de uma das entradas aqui do Composer. Então ele varreu o diretório src, encontrou todas as classes e colocou todas elas mapeadas aqui. No meu caso eu só tenho duas, mas poderiam ser várias classes aqui, o que otimiza realmente o carregamento das suas classes quando você está num projeto muito grande, né? E aqui eu tenho o static, que vai fazer o carregamento aqui, ó, do meu bootstrap index. Então ele vai ser o responsável por carregar o meu arquivo, né, que é essa entrada aqui, ó, o arquivo que ele ficou dentro da propriedade files. Bom, aquele meu arquivo ele tem como principal destino, principal motivação, fazer o carregamento de tudo que é necessário para quando o meu projeto inicializa, né? Então no caso, o que eu vou demonstrar nesse momento é uma função que eu quero utilizar para poder fazer essa compilação aqui. Bom, seguindo aqui um pouco o que a PSR1 determina, eu vou separar
o contexto do que eu vou fazer o require aqui dentro do Bootstrapping, aqui dentro desse arquivo. Então, primeiro, eu estou falando apenas de function, então eu vou só fazer o require para um arquivo chamado function.php, né? E quando eu for colocar novos itens, novos efeitos colaterais no meu projeto, eu vou criar um arquivo para cada tipo de efeito colateral desse, para configurações de .ini, para constantes que meu projeto pode vir a ter, né? Eu vou vir colocando toda essa informação separada, inclusive até aquela constante que a gente criou lá por enquanto no public index. Para poder criar um arquivo de uma forma rápida, você pode usar aqui o Alt-Enter no meu teclado. Eu uso o keymap do NetBeans, né? Igual a gente já fez a configuração lá no início do PHP Storm, e eu peço para ele criar o arquivo para mim. Então ele já cria, já coloca aqui para mim poder sair editando e tal, e eu vou criar aqui a função que eu disse que ia criar. E essa função, ela vai basicamente receber o nome do arquivo que eu quero requirar e o dado que eu quero associar a ele. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui está meio feio assim, de se utilizar, porque está pouco escalável. Né? Se eu precisar de juntar várias views, ou se eu precisar de combinar as coisas, se eu precisar de passar dados diferentes, ele não está muito otimizado. Né? Então a função que eu estou criando, ela vai ser responsável por fazer esse processo aqui. Né? Então aqui agora, ao invés de eu fazer o require aqui diretamente, eu vou dar um return na função compile, ele já achou para mim, e vou passar aqui um array nesse formato aqui, ó, data, né? Então eu estou embutindo dentro, né, o objetivo, a leitura que eu quero é passar para esse arquivo esses dados que estão aqui nesse arrayzinho, né, indexado, nesse array associativo. Dentro da função aqui agora, eu já tenho, né, essas duas propriedades. Eu vou primeiro testar se o arquivo existe, porque eu não posso requirar um arquivo que não existe. Opa, a file existe. E vou fazer um require no file name. PHP Storm vai achar ruim comigo que ele não sabe que require é esse. E aqui eu vou retornar um vazio. Depois a gente pode colocar um throw exception e tal. Mas só para o exemplo ficar bem ágil. E aí eu vou fazer aqui um extract data. Né? O que é a função extract? A função extract ela vai pegar os índices desse array e vai transformar eles em variáveis. Então ele vai disponibilizar para mim naquele escopo uma variável com um data aqui, né? Uma variável data, que é justamente o que eu espero que seja utilizado aqui dentro do meu arquivo de template. O meu template está aqui processando uma variávelzinha data, né, para poder fazer a impressão. Então o meu método agora ele já consegue fazer. E nesse momento ele até já está funcionando. Vamos testar aqui. PHP public index. Ele já está imprimindo. Mas ainda não é o que eu esperava. Né? Eu gostaria que esse valor compilado, na verdade, ele fosse retornado para o meu index decidir o que fazer. Não é que eu precisasse de embarcar essa view ou que eu precisasse de manipular isso de alguma forma. Né? Então eu vou utilizar aqui uma ferramenta que o PHP dá pra gente, que é uma opção, né, de manipular o output buffer. Então essa função aqui, o abstart e todo o ecossistema dela, elas vão ser responsáveis por permitir que a gente define o que vai ser impresso ou não pelo PHP. Então quando eu abrir o abstart, tudo que tiver ali dentro, quando eu abrir o AB, né, quando eu fizer o abstart, tudo que tiver dentro, né, do perímetro que ele estiver cobrindo, não vai ser impresso. Até eu descarregar utilizando as outras funções que eu vou mostrar ali agora. Vale a pena dar uma estudada no fluxo de controle do buffer que o PHP entrega pra gente. E eu vou dar agora uma demonstração muito simples. Então eu fiz aqui o abstart. Depois do require eu já posso pegar o conteúdo que foi gerado utilizando o obgetContents. Se tiver conteúdo eu já limpo, porque senão não vai ter nada e ele vai dar um erro. Então se tiver um conteúdo eu dou um ob_end_clean, já limpo e retorno o que foi realizado. Nesse momento, se eu fizer a execução, não vai imprimir nada no meu exemplo mais. Por que ele não vai imprimir nada? Porque eu retornei o valor, né, do meu controller, retornei aqui e eu cheguei até aqui.
Então agora aqui eu poderia receber isso aqui, que é o HTML que foi produzido, e agora eu posso dar um eco nele, que eu vou ter o output que eu tive anteriormente. Então a gente combinou alguns conceitos que o PHP entrega pra gente, tanto o autoload quanto o output buffer. Fez aqui uma configuração básica de Bootstrap, a gente ainda vai ver um pouco mais a fundo essa questão de configuração da nossa aplicação. E executou esse templatezinho aqui, que mais pra frente vai ser um template HTML, onde a gente vai fazer a view da nossa aplicação. No próximo vídeo, a gente vai fazer um exemplo de configuração do Bootstrap, né, para a gente fechar essa parte básica do Composer e seguir para outros exemplos um pouco mais elaborados. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!